Meus irmãos, bem-vindos ao estudo bíblico desta noite. Depois de mais de 5 meses, as portas aqui estão abertas e nós podemos, ainda que com todo o distanciamento, com todas as precauções, nos reunir aqui novamente para estudarmos a palavra do Senhor. Eu confesso que eu tive uma dúvida de qual estratégia que eu ia usar, de qual estudo que eu ia dar. Porque há alguns meses nós estávamos estudando uma sequência bem doutrinária da nossa confissão de fé. E em março, quando veio a pandemia, a gente interrompeu. E todas as quartas-feiras eu fiz outro estudo bíblico. Eu parei com o estudo da confissão de fé e fui dando estudos pelo Facebook da igreja, estudos avulsos de textos da Bíblia. Algumas vezes eu dividia em 2 quartas-feiras, né? E agora, graças a Deus, nós voltamos. Eu fiquei na dúvida se eu voltava para o estudo da confissão de fé, que nós paramos lá na metade de março, ou se eu continuava com estudos avulsos. Eu consultei meus universitários, tanto a Damares quanto o Eliezer, e nós chegamos à conclusão de que eu devia fazer um apanhadozinho, um resumo daquilo que nós já estudamos, para a gente relembrar, para quem já estava aqui presencialmente, relembrar, e para quem está em casa, distante, que nunca acompanhou os nossos estudos, ter uma noção também. Então, para nós, é uma relembrança rápida, e para os outros que não estudaram conosco no ano passado, vai ser uma pequena noção. Então nós vamos para a nossa confissão de fé. Eu preciso dizer algumas coisas antes da gente entrar no assunto propriamente dito da confissão de fé. Muitas pessoas escolhem uma igreja para frequentar pela simpatia que tem com as pessoas do lugar. Não está errado, mas é pouco. Outros escolhem a igreja porque gostaram, por exemplo, da música, do estilo musical daquela igreja. É importante, mas também é pouco. Existem aqueles que escolhem alguma igreja para frequentar porque gostaram do tipo de culto, do modelo de culto. Também é pouco. Nós deveríamos escolher uma igreja pela sua confissão de fé, ou seja, aquele grupo de doutrinas, o conjunto de doutrinas que explicam no que a igreja crê. Então eu posso não perceber isso num culto, eu posso não perceber isso numa música, num louvor, e eu posso não perceber isso no relacionamento com as pessoas, num primeiro momento. Com o passar do tempo, eu posso descobrir que aquela música não de fato ensinava corretamente a Bíblia. Eu posso descobrir que aqueles relacionamentos, ainda que amistosos e amigáveis, não refletiam de fato um padrão bíblico. Ou eu ainda posso descobrir tardiamente que aquele culto não honrava a Deus. Então, antes de desenvolver alguma afinidade com o culto daquela igreja, dessa ou daquela, antes de simplesmente aferir se o meu coração está satisfeito no relacionamento com aquelas pessoas, eu preciso saber mais do que em qualquer outro lugar, o que de fato aquela igreja crê, o que eles professam, aonde está fundamentada a fé deles, o que eles ensinam está fundamentado aonde? O que eles creem está fundamentado aonde? Nós da Igreja Presbiteriana do Brasil, e naturalmente nós da Igreja Presbiteriana aqui de Votorantim, temos uma confissão de fé, ou seja, que é uma exposição sistemática do que a Bíblia ensina. Então se pegou os ensinos da Bíblia de forma sistemática, de forma temática. Deus é um assunto da Bíblia? Sim. Então, um capítulo sobre Deus, sobre todos os textos bíblicos que me falam sobre Deus.
A Escritura Sagrada fala sobre si mesmo, fala um capítulo sobre a Escritura Sagrada e todos os textos que falam sobre a Escritura Sagrada. Então, a nossa confissão de fé, que é uma exposição dos temas da Bíblia, a nossa confissão é a Confissão de Fé de Westminster. Para quem está vendo a tela, eis aí uma pintura da Assembleia, da reunião dos teólogos e da liderança da igreja em 1643, que durou até 1649, e eles então estudando todos os textos da Bíblia. O que a natureza, o que a criação e a própria obra da providência, tá certo? O cuidado do Senhor diário com a sua criação, ainda que revelem a bondade de Deus, por exemplo, e a sua majestade, são insuficientes para revelar para nós a salvação, por exemplo. Então eu consigo contemplar o céu, o sol, as estrelas, contemplar o funcionamento de um cérebro, ver o ciclo da água, a formação dos ventos, e chegar à conclusão que existe um Deus Criador sobre todas as coisas. E é por isso que os homens são indesculpáveis. Ninguém pode dizer assim: eu nunca imaginei que houvesse um Criador. É só olhar para a criação. O profeta Isaías chama a atenção do povo dizendo o seguinte: levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Mas apesar da criação revelar acerca da bondade do Senhor, ela é insuficiente para revelar aspectos interessantes, como nós vamos ver aqui em diante. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos revelar-se à sua igreja aquela sua vontade. Então, a vontade do Senhor foi então revelada de maneira especial na Escritura Sagrada. E depois, para a melhor preservação e propagação dessa verdade divina, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna a Escritura Sagrada, o slide 2, indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo.
Não sei se ficou confuso para vocês, mas eu posso tentar ajudar a esclarecer. Apesar da criação revelar alguns aspectos da divindade, não revela tudo aquilo que poderia se conhecer da divindade. É possível observar a criação e reconhecer a grandeza e a majestade e a perfeição de Deus. Mas não dá para perceber, por exemplo, atos redentivos, ver Deus como Salvador. Não dá. Então o Senhor foi servido, revelar-se usando vários modos, várias maneiras, e fazer com que essa sua revelação da sua vontade, fosse registrada para a edificação da igreja, para conforto da igreja, para ajudar a igreja a estar melhor orientada contra a inclinação do seu coração e contra as ciladas do diabo. Isso torna a Escritura Sagrada, então, indispensável para conhecermos Deus, tendo cessado aquelas formas de Deus se revelar. Ele se revelava no sonho e depois, no sonho, ele dizia para o profeta registrar. Ele aparecia numa visão e mandava depois o servo dele escrever. Tendo cessado essas formas de se revelar, o que nós temos então é o que foi registrado para a nossa edificação. Tem alguns textos que nós vamos ler, eu já os transcrevi aqui. O primeiro deles é o Salmo 19, de 1 a 4, não sei se vocês conseguem ler, está legível, pelo menos está, né? Sem óculos é mais complicado, né? Davi, lá no Salmo 19, no início do Salmo 19, eu coloquei de 1 a 4 ali, mas eu acabei depois transcrevendo até o versículo 5. Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Não há palavras, não há sons, mas no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí, ou seja, nos confins do mundo, pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. E na sequência vai dizer: e nada refoge ao seu calor. Então nós temos aqui base bíblica para dizer de fato que a criação revela aspectos do Criador. Não precisa de Bíblia, não precisa de nada escrito para nós conseguirmos, ao observar a criação, saber que há um Criador. Um cientista do passado disse: se existem tantas leis na natureza, é porque existe um legislador, existe alguém que determinou, que criou essas leis. O apóstolo Paulo aos Romanos, lá no capítulo 1, versículo 19 e no 20, ele diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, entre as pessoas, porque Deus lhes manifestou. Como que Deus se manifestou? Como que Deus se revelou? Ele vai dizer: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Ninguém pode dizer de sã consciência: não há Deus. O salmista, eu acho que no Salmo 14, se não me falha a memória, diz assim o texto: diz o insensato no seu coração: não há Deus. É só se for muito insensato, porque só ao observarmos a criação nós chegaremos à conclusão que existe um Criador.
É muito interessante. Não é coincidência que os frutos, que os alimentos que encontramos na natureza e que podem ser produzidos na natureza, eles têm os componentes exatamente aqueles que nós precisamos para nos dar vigor. É muito interessante que a fruta foi desenvolvida exatamente com necessidades que eu tenho no meu corpo. É porque elas foram feitas para mim. Eu não encontro a vitamina C, vitamina D, vitamina A por acaso. Eu não preciso dessas vitaminas porque os frutos foram criados dessa forma, é o contrário. Mas mesmo a criação não revela tudo aquilo que o Senhor quer mostrar para nós. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 21, o apóstolo Paulo diz o seguinte: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Ou seja, o mundo não conheceu a sabedoria de Deus pela sua própria sabedoria, pela sua própria capacidade. As pessoas, o mundo, o povo não conseguiu conhecer a sabedoria de Deus pela sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, ainda que a criação revele atributos de Deus, que são manifestos, a salvação, por exemplo, não pode ser conhecida apenas pelas obras criadas. Aprove ao Senhor salvar, revelar-se como Salvador pela loucura da pregação, pela palavra. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, é do verso 21 até o verso 27, se não... Visto como na sabedoria de Deus, deixa eu conferir que é 24, 21, correto aí, é 24, 21. Diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, está errado. Deixa eu abrir aqui. É Lucas 24, versículo 21. Diz assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia não é. Espera aí. É versículo 27. Embaixo é que está errado. Eu repeti o versículo aí. Diz assim, Lucas 24, 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Nosso Senhor Jesus Cristo está com seus discípulos, com 2 dos seus discípulos, depois da ressurreição, caminho de Emaús. Esses discípulos estavam contristados, porque o mestre fora crucificado, fora morto. Então Jesus aparece entre eles e eles não reconhecem Jesus. E ele pergunta para os 2: o que vocês vêm conversando pelo caminho? E eles dizem para Jesus: você é o único que não sabe o que aconteceu? E eles contam para Jesus, sem saber que era Jesus, o que tinha acontecido. E aí então, versículo 27, Jesus então, começando por Moisés, ou seja, quando diz começando por Moisés, é começando por Gênesis, começando pela lei, começando por Pentateuco, e passando pelos profetas, passando pelos escritos dos profetas, ou seja, o Senhor começando lá em Gênesis, no Antigo Testamento, percorrendo o Antigo Testamento, expunha-lhes o que a seu respeito Jesus constava em todas as Escrituras. Então, conhecer acerca de Jesus Cristo não tem outro lugar senão nas próprias Escrituras. É muito interessante que o próprio Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Deus eterno que estava encarnado, quando estava com 2 discípulos, para falar de si mesmo, ele usa as Escrituras.
Jesus, para pregar sobre si, ele usa as Escrituras. Jesus, para pregar-se como Salvador, como aquele prometido, ele usa as Escrituras. No Evangelho de Lucas, Jesus está contando aqui a parábola do rico e do Lázaro. Ambos morrem e cada um vai para um destino. Lázaro vai para o seio de Abraão. É uma linguagem aqui simbólica, né, para expressar ali a presença de Deus. Foi para o seio de Abraão. Em contrapartida, Lázaro foi para o inferno, foi para a tormenta. E ele fica lá desesperado. Ele pede água, ele pede para Lázaro poder molhar os seus lábios. Então ele escuta: há um abismo entre um e o outro, não é possível quem está aqui passar para lá e nem quem está lá passar para cá. Então Lázaro, que está lá no céu, testemunha o rico fazer um pedido: eu estou preocupado então com os meus irmãos, manda alguém daqui do céu ir lá testemunhar para os meus irmãos, falar da salvação para os meus irmãos, para que eles não venham para cá também. E aí o versículo 29 diz assim: respondeu Abraão para o rico: eles têm Moisés e os profetas. Ele está se referindo ao que se tinha registrado de Bíblia na época. Não tinha o Novo Testamento ainda, certo? Só tinha o Antigo Testamento, só tinha Moisés e os profetas, só tinha Moisés, os profetas e os escritos, que são os livros de Salmos e Provérbios e Cantares, etc. Então ele ouve lá no céu, do céu, falar com ele no inferno. Eles têm lá a Bíblia, eles têm Moisés e os profetas, eles têm o Pentateuco, eles têm os profetas, ouçam-nos. Mas ele, o rico, insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, se eles não dão ouvidos para as Escrituras sagradas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Se eles não ouvirem o que está registrado, não adianta ninguém ressuscitar dos mortos. Porque o apóstolo Paulo, por exemplo, vai falar aos Romanos que o Evangelho, que a palavra registrada é o poder de Deus. O poder de Deus está aqui. É por isso que nós temos como o pressuposto, como o primeiro degrau da nossa escada doutrinária, a primeira fundação da construção daquilo que nós cremos e daquilo que nós praticamos, que a Escritura Sagrada, ela é totalmente inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a correção, para a exortação, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja maduro, ou perfeito, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É por isso que na Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu repito, a nossa também, nós somos uma igreja confessional e não sazonal. Uma igreja sazonal é uma igreja de modas ou de estações, uma igreja que depende da necessidade das pessoas para saber o que nós vamos pregar. Tem muitas igrejas assim. Eu não sei quantificar, mas talvez uma boa parte das igrejas se utilize desse recurso, que na realidade é um recurso de mercado. Qualquer comércio, qualquer empreendedor, primeiro precisa descobrir a necessidade, para depois ele apresentar uma solução. Então tem muitas igrejas que procuram na necessidade das pessoas o que elas vão falar. O que nós vamos falar agora? É pandemia, é a necessidade das pessoas, é desemprego, então não vamos falar sobre isso. Uma igreja que não seja sazonal, que seja confessional, ela tem um outro cronograma. O cronograma dela é a Escritura. E dentro do cronograma, a primeira verdade a ser estabelecida é sobre a Escritura Sagrada. Ela de fato precisa ser a única regra de fé. Tudo que eu creio, que eu vier a crer, precisa estar bem fundamentado nas Escrituras. Não é mencionado nas Escrituras, é fundamentado nas Escrituras.
minha única regra de fé e de prática, a minha conduta precisa ser pautada nas Escrituras Sagradas. Ela é a minha única regra de fé e prática. Então, antes de escolher uma igreja por simpatizar com pessoas, ou com o culto, ou com as músicas, eu preciso saber quais são os pilares da crença dessa igreja. O que a Bíblia é para essas pessoas? O que a Bíblia é para a liderança dessa igreja? As programações, os eventos, os departamentos, as práticas naquela igreja, o que se ensina, está baseado na Escritura. Tanto que na nossa igreja, quando alguém vai se tornar membro, vai professar a sua fé, vai assumir um compromisso com a igreja, a pessoa precisa se comprometer com um item muito interessante. Você se compromete em se sujeitar às autoridades da igreja. Você promete se sujeitar às autoridades da igreja, enquanto estas autoridades forem fiéis às Escrituras Sagradas. Porque a nossa lealdade não é às pessoas, a nossa submissão não é ao pastor. O pastor não é o dono da verdade. O pastor só merece respeito e honra, assim como os presbíteros, diáconos, ou quaisquer que sejam os nomes que uma igreja se utilize. Ela pode usar a palavra ancião, não está errado, é bíblico. Ela pode dizer a palavra episcopo ou bispo, não tem problema. Não é questão de nomes, é questão de serem fiéis às Escrituras, porque nós somos fiéis e obedientes e submissos à Escritura Sagrada. Mas eu ouvi dizer que isso funciona. Em vários lugares está funcionando, está dando certo. Se não for bíblico, se não for conforme as Escrituras, ainda que um anjo venha do céu pregar para nós, que seja maldição. É o que diz o apóstolo Paulo aos Gálatas. Capítulo 2 da Confissão de Fé. E aqui nós passamos em 40 minutos, talvez um pouco menos, num assunto que nós ficamos algumas semanas. Então é só mesmo uma relembrança e também para nós fortalecermos esse ensino. Depois do capítulo sobre as Escrituras Sagradas, então nós estamos preparados para visitar os outros assuntos, os outros tópicos das Escrituras. Se eu não tenho a Escritura como referência, quaisquer outros assuntos vai dar problema. Vai dar problema. Se alguns religiosos se reunirem e o tema for Deus, e cada um falar o que pensa, nunca vai ter acordo. O capítulo 2 fala de Deus e da Santíssima Trindade, não a partir do que eu penso. Mudou o pastor, mudaram as crenças e os ensinos. Não, é na perspectiva bíblica. E dentre todos os textos das Escrituras, os nossos irmãos do passado resumiram aqui em 3 parágrafos e em dezenas de versículos o que a Bíblia fala sobre Deus. Eu vou apenas no primeiro parágrafo, que é na seção 1, que diz assim: há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável, e para a sua própria glória. É cheio de amor
é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro galardoador dos que o buscam, presenteador, doador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Pastor, isso aí é muito complicado. Isso da doutrina é muito complicado. O Espírito Santo não foi dado para nós, o Espírito Santo não nos guia. Nos guia. Ele nos guia a toda a verdade. Ele é um auxílio para compreendermos as Escrituras. Ele é um auxílio para nos fazer lembrar das Escrituras. Sem as Escrituras, não há essa ação do Espírito, que ele me faz lembrar das Escrituras. Se eu não conheço essa ação, então é ineficaz. Ele não me faz adivinhar as Escrituras. Quando Jesus anuncia a vinda do Espírito Santo, ele diz, entre outras coisas, ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho ensinado. Vos fará lembrar da palavra. É a explicação que eu encontro, porque a minha memória é tão ruim para lembrar nomes, por exemplo, como eu consigo decorar versículos. Só pode ser graça do Senhor. Me dá condições de decorar os versículos, de memorizar tantas porções. É o Espírito Santo, que tantas vezes, em tantas pessoas, em situações difíceis, elas lembraram de textos que vieram a calhar na hora. Ele não as fez adivinhar. Ele não abriu a Bíblia e levantou a Bíblia na frente delas. Ele nos guia à verdade, ele nos guia à Escritura e me faz lembrar da Escritura. Ele põe na minha boca as palavras que estão lá no meu coração, que devem ser das Escrituras, certo? Então, nós precisamos conhecer Deus, e é possível apenas conhecê-lo através das Escrituras. Saber que há um só Deus vivo e verdadeiro. Saber que Ele é infinito em seu ser. Infinito em perfeições. Saber que Ele é um Espírito puríssimo, não tem imagem, não tem fisionomia. Que Ele é invisível, sem corpo, sem membros ou sem paixões. A humanidade desenvolve as suas divindades e os deuses que as pessoas ao longo da história criaram, eram deuses cheios de paixões. Se chovia muito é porque nós não fizemos o que deveríamos e ele está revoltado, certo? E então tinha que sacrificar o filho para poder apaziguar a fúria dessa divindade. Essas divindades eram volúveis e dependendo da situação elas mudavam. Saber que o nosso Deus é imutável, é imenso, é eterno, é incompreensível, é onipotente, é onisciente, santíssimo, completamente livre, faz toda a diferença na minha prática diária, no meu dia a dia, nas oscilações da minha própria vida, nos meus deslizes. Pequei, errei, fiz o que não devia. Todos nós que andamos com o Senhor, certamente já tivemos algum desconforto depois de ter feito alguma coisa errada em orar. A gente brigou com a esposa, a gente falou o que não devia, a gente mentiu, a gente dissimulou, a gente fez alguma coisa que estava errada, a gente está incomodado, a gente fica constrangido de orar. Mas a Bíblia diz que Deus não muda, diz que Ele me perdoou. Não importa o que eu faça hoje, Ele não vai mudar. Ele não vai mudar por minha causa. Nem se eu tentar comovê-lo ou demovê-lo. Nem se eu fizer alguma coisa muito, muito legal, eu vou fazê-lo
reagir a isto, ou se eu tiver feito alguma coisa muito ilegal, eu não vou mudar os planos dele. Então não é a minha oração que vai mudar Deus, nem o meu pecado que vai mudar Deus. O meu jejum não vai mudar Deus, assim como a minha comelança, a minha glutonaria não vai mudar Deus. Se Ele resolveu me amar, Ele vai me amar com jejum ou sem jejum. Vamos ler alguns textos antes de nós caminharmos para o final. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo, que só existe um Deus. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Havia uma preocupação sobre comer algum alimento que tivesse sido sacrificado aos ídolos. Como nós poderíamos trazer isso para os nossos dias? Talvez você vai comprar carne num açougue e o sujeito consagrou o negócio dele para alguma divindade. Ele tem uma imagem lá e ele atribui aquela imagem, atribui aquele ídolo, aquele, entre aspas, santo, todo o seu sucesso. Ele consagrou toda a sua mercadoria àquele santo. E eu vou comprar aquela carne e vou levar para minha casa. Será que eu não vou ser contaminado por isso que foi consagrado aos ídolos? Por exemplo, Paulo esclarece para nós que não vou ser contaminado. Sabe por quê? Porque sabemos que o ídolo não significa nada. O ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. A Bíblia vai ensinar para nós que todo alimento recebido, por exemplo, com gratidão, é santificado. Estou passando fome, estou numa situação difícil, estou na rua, estou no meio de uma guerra, passei numa encruzilhada, encontrei ali uma farofa com frango, um frango fritinho, temperado no alho, mas isso foi consagrado para algum espírito, para algum ídolo. Os ídolos não são nada, há um só Deus. Aqueles ídolos não têm poder sobre a sua vida. Recebam com gratidão e coma a farofa e coma o frango. Deixa a cachaça para lá. Se tiver cachaça também, deixa a cachaça para lá. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, verso 17: ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo o sempre. Amém. Há um único Deus verdadeiro, eterno, imutável, Senhor de todas as coisas, soberano, que controla, que governa, que comanda todas as coisas. Salmo 90, verso 2: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O que isso acrescenta na minha vida? Muitas coisas. Todas as vezes na Bíblia que o povo de Deus perde de vista quem é o Senhor, eles entram em desespero.
todas as vezes, todas as vezes. Me lembro, por exemplo, dentre muitas outras passagens, a lá de Isaías, que é uma que eu cito muito. O profeta diz assim: por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor. Ou seja, Deus não está vendo o que está acontecendo comigo. O profeta continua: não sabes, não ouvistes, não vos tem sido anunciado desde o princípio do mundo, que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, nem se cansa e nem se fadiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ou seja, o que o profeta está fazendo o povo se lembrar? De que o eterno Deus, o Criador dos céus e da terra, o soberano Senhor, não dormita e não dorme, o guarda de Israel, não se distrai, não pode ser impedido de ver alguma coisa. De longe Ele penetra no nosso interior, Ele nos sonda e nos conhece. Então Ele diz: não sabes, não ouvistes, não vos tem sido anunciado desde o princípio, que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, não se cansa e nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Sabe lá por que Deus deixou isso acontecer com vocês? Não dá para nós entendermos o porquê dessa ou daquela situação, mas Ele controla e governa tudo. E Ele continua dizendo: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você sabe por que vocês estão desesperados? Porque vocês se esqueceram quem é o Senhor. E esse profeta, para dizer isso para o povo, ele foi chamado tendo uma visão justamente da grandeza e da majestade do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins que estavam ali em torno dele tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto e com 2 voavam. Ele viu então ali a grandeza e a majestade do Senhor. É por isso que ele teve o coração fortalecido para ele continuar a sua tarefa, mesmo em meio a tanta incredulidade do povo. Na contramão disso, o povo estava com o coração de mingau, porque a Síria diz que vai invadir vocês aí. Que desespero, vamos morrer, vamos ficar cercados, vamos passar fome, olha a espada aí chegando, olha a espada, olha aí o inimigo chegando, o desespero, acabou a nossa vida, ops. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo? Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Para com desespero, minha gente. Que Senaqueribe, que Rabsaque, que Assíria. Se aprove ao Senhor entregar-nos, Ele vai nos entregar. Mas saibam que Ele é quem faz forte o cansado, Ele é quem multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, nesse Deus aqui, não é um Deus gente boa, o cara lá de cima, né? O meu igual, não, o Deus que está lá no trono, Ele sim, Ele faz com que nós subamos com asas como águias, Ele faz com que nós corramos e não cansemos. Esse é o Deus. Último slide, para nós cantarmos mais um hino. Isaías, profeta Isaías 44, verso 6. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. Romanos 11, de 33 a 36, um texto que eu gosto muito, a gente estava até memorizando aqui na nossa classe de jovens e adultos. Ó profundidade da riqueza,
Oh, profundidade da riqueza. Eu acho que esse tom é mais próximo do que o que ele quis dizer, porque aqui são exclamações, não são só afirmações. O apóstolo Paulo não está só dizendo, ó, profundidade da riqueza. Ele está dizendo, ó, profundidade da riqueza. Que riqueza profundíssima. Não é só rico, não é só riqueza, é uma riqueza profundíssima. Ó, profundidade da riqueza e da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Eu não consigo penetrar na mente do Senhor. Eu não sei dizer por que isso ou por que aquilo. Eu não sei por que Ele permitiu pandemia. Eu não sei por que Ele permitiu igrejas fecharem. Eu não sei por que Ele permitiu muitos crentes morrerem pela fé. Eu não sei por que Ele deixa muitas vezes gente séria, crente, passar fome. Eu não sei por que Ele permite algumas pessoas jovens serem acometidas pelo câncer, corroídas vivas. Eu não sei por que alguns nascem paralíticos. A mente do Senhor é insondável para mim. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, quem primeiro lhe deu para que Ele o recompense? Quem primeiro lhe deu para que Ele venha ser restituído? Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas, a Ele pois a glória eternamente. Amém. Deus nos abençoe. Estamos repassando aqui os nossos estudos que nós já fizemos. Vamos repassar pelo menos uns 2 ou 3 cada quarta-feira, e em algum momento a gente já vai passar pela justificação, santificação, e vamos dar sequência, se o Senhor nos der graça, certo? Vamos cantar um hino número 1. Esse hino é uma estrofe só, doxologia, e nós vamos cantá-lo no domingo. Esse hino, a nossa irmã Osila estava passando aqui com a igreja na escola bíblica dominical. Eu não sei quantos se lembram. Vocês se lembram disso? Eu acho que a sua classe não, né? Acho que a sua classe não. Que a gente passava uns hinos antes de separar. Eu não sei se a sua classe e se a do. Tá ligado? E a do Felipe. E a do Felipe. Se ele estava. Se a sala dele. Dá uma olhadinha aí, pessoal, na letra. Não sei se tem ali para projetar, mas você tem pedido de oração para o final agora? Oi? Ô pessoal, nós vamos cantar um hino. Se você tiver um pedido de oração, pode mandar aí que eles vão me avisar aqui, tá bom? A gente vai cantar um hino número 1, que é uma estrofe só. É o número 1. Vamos ficar em pé quem puder, meus irmãos. Se você tiver seu pedido de oração para a nossa oração final aqui. Como é que é?
Ô Zila, não sei se você está assistindo, você precisa voltar para, pelo menos para mim, né? Para mim ensinar de novo, certo? Porque eu achei até que o Pietro tocou bem, eu que estou. Vou ter que sair da igreja também, né? Eu não sei se deu tempo aí de alguém. Que me dá aí? Boa noite, presbítero Rafael, toda a família. Patrícia deve ter ido para ficar no hospital de companhia, lá com a nossa irmãzinha, talvez esteja assistindo de lá, não sei. A Isabel, boa noite Isabel, Larissa, Maristela, mãe do Felipe e do Otávio, Diácono Marcelo Salmeron, Martinha, Marta Arruda, Carlos Oliveira com a família, a Francine, meu sogro presbítero Edmar, a Márcia Lins, o Otávio Augusto é o seu irmão, Otávio Augusto. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos orar e vamos incluir o nome de vocês, da família de vocês, aqui na nossa prece. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas, porque és grandioso, Senhor, Rei supremo, soberano sobre todas as coisas. Isso traz alívio para o nosso coração, de saber que não há nenhuma situação que aconteça conosco, nenhum problema que estejamos expostos, que seja difícil para o Senhor, porque além do Senhor não há nada, não há ninguém, não há problema impossível para o Senhor, nenhum obstáculo intransponível. Se em algum momento o Senhor não permitiu que nós os transpôssemos, é porque de fato não era da tua vontade. Obrigado por revelar-se a nós na tua palavra, como sendo grandioso o Senhor e como compassivo, longânimo e misericordioso. Louvado seja o teu nome, porque não nos deixou às cegas, não nos deixou à mercê das crendices, dos falsos ensinos, ou até mesmo da imaginação do nosso coração enganoso. Muito obrigado porque apresenta para nós a verdade bíblica, e que é esclarecida pelo teu Espírito Santo, que foi concedido pelo Senhor, que Ele nos guia à verdade, Ele nos ilumina a mente para compreender a palavra. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado porque pudemos abrir novamente esse espaço, rever irmãos queridos e amados, e podermos nos reunir em teu nome, Senhor, abrir e ensinar a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, que o quanto antes essa situação de pandemia passe, que haja cura, para que possamos nos reunir aqui, ó Pai, como povo do Senhor, nos abraçar, nos aconchegar uns nos outros, e podermos honrar o teu nome na nossa comunhão presencial. Enquanto essa comunhão presencial ela está limitada, Senhor, que a nossa comunhão espiritual se mantenha forte, a nossa comunhão de princípios, de propósitos, seja fortalecida, ó Pai. Rogo pela vida dos que estão aqui conosco, suas famílias, por aqueles que nos acompanharam à distância, em nome de Jesus, que a tua boa mão seja sobre cada um de nós. Dê-nos o pão de cada dia, abençoe a despensa de cada um, proteja-nos contra os homens maus, contra as línguas maledicentes, nos livre do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Livre-nos de cair em tentação, Senhor. Livre-nos de todo o mal. É a oração que fazemos no nome santo e precioso de Jesus.